Deus abençoe meus irmãos em Cristo. Nesta manhã, Deus tem uma vez mais nos concedido este grande privilégio de ser despertado do nosso sono natural e muito mais do sono espiritual. Porque a Bíblia, ela diz, através do apóstolo, pelo que desperta tu que dorme, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O salmista, ele diz, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Este é a graça do Senhor. Tem Deus mostrado o seu cuidado para conosco. Nós devemos estar muito agradecidos a Ele, a Deus, por Deus ter nos dado vida, saúde e ânimo para estar em seu caminho, porque precisamos de Deus em tudo que vamos fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ezequiel capítulo 33, versículo 1, está escrito assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, se aquele ministro ele tocar a trombeta, avisar o povo, e o povo não se der por avisado, isso quer dizer, se não der crédito ao aviso de Deus, porque Deus está nos avisando, através da mensagem de Deus, de homens, ministros que Deus tem levantado nesta era, para sustentar e pregar a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Então, se aquele que ouviu o som da trombeta, se aquele que ouvir o aviso de Deus, a mensagem que está sendo pregada, o evangelho que está sendo anunciado, não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Então, seu sangue será sobre ele. Mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Não dê crédito ao evangelho está sendo pregado a toda criatura. Jesus disse, ele deu esta comissão aos seus apóstolos e também Deus tem comissionado homens para pregar o evangelho da mesma forma hoje, porque Jesus Cristo não mudou. Hebreus 13,
8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A incredulidade na palavra de Deus é que levará muitos à condenação. Então, continuemos aqui na Escritura, que diz, no versículo 6, mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei, requererei da mão do atalaia. Você vê que Deus está responsabilizando aqui o atalaia, o ministro. Qualquer ministro que negligencia a palavra de Deus para o povo será responsável. O sangue de alguém pode estar nas suas mãos só se você for um negligente para com a palavra de Deus. Mas se você, ministro, eu, seja quem quer que seja, que prega o Evangelho, pregar o Evangelho em sua totalidade e não negligenciar a palavra de Deus para o povo, você não será responsável por aqueles que se perderem, porque você avisou o povo, você pregou o Evangelho. Então, você, ministro, nós como pregadores, estamos limpos do sangue de todos. Como diz o apóstolo Paulo, de hoje em diante eu vos protesto. Estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então a responsabilidade de cada ministro, seja ele apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, é dar ao povo todo o conselho de Deus, pregar todo o conselho de Deus, pregar toda a palavra, ensinar toda a palavra de Deus para o povo, sem negligenciar sequer uma palavra. Tem que ser o evangelho completo, tem que ser o evangelho na sua totalidade, para que todo o povo de Deus esteja consciente da sua responsabilidade para com Deus. O ministro, ele tem a sua parte, a sua comissão dada por Deus para pregar o Evangelho na sua íntegra, totalmente, com fidelidade e lealdade, sinceridade para com Deus e para com o povo. Então você não terá sangue de ninguém em suas mãos se você foi um pregador fiel, leal a Deus, e deu ao povo todo o conselho de Deus. Avisou o povo, avisou a sua congregação, a qual Deus colocou em suas mãos para você cuidar daquela congregação. Como, por exemplo, pastores. Eles foram colocados ali, escolhidos pela igreja, porque é um requisito de Deus que cada igreja local tem o direito de escolher o seu pastor. Então o pastor ali, que foi elegido pela igreja, é responsável por aquele rebanho. Muito embora pode acontecer da igreja escolher um homem errado. A responsabilidade fica também com a igreja, porque vocês, igreja, escolheu aquele homem.
se ele não estiver ali na vontade de Deus, perfeita, a responsabilidade é de vocês que o escolheu. Porque vocês não examinou, não pediu a Deus a direção. Por isso necessita de discernimento de Deus. Precisa que uma igreja seja espiritual, para que possa ter discernimento e discernir se aquele homem a qual vocês escolhem está na vontade perfeita de Deus. Porque nós encontramos nas Escrituras, em Atos capítulo 1, ali o tempo de espera que Matias foi escolhido pela igreja. Mas Deus não escolheu Matias. E a igreja cometeu um erro. Se precipitou na escolha daquele homem, Matias, um irmão justo, tinha uma vida justa, mas a vontade de Deus não era ele para ser o apóstolo. Mais tarde nós encontramos que Deus escolheu o apóstolo Paulo, o qual no começo foi difícil para a igreja aceitar o apóstolo Paulo como um apóstolo. Se você ler as Escrituras, você constatará, principalmente a igreja de Corinto, teve dificuldade. Porque a igreja de Corinto não tinha discernimento, era uma igreja carnal. A Bíblia fala isso. Então, todos os ministros são responsáveis diante de Deus para pregar o Evangelho de Deus em sua totalidade. Nós como pregadores do Evangelho, não terá sangue de ninguém nas mãos se pregarmos o Evangelho com fidelidade em sua totalidade, com lealdade. Eu também protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora, se você, pastores, evangelistas, seja apóstolos ou profetas ou mestres, está negligenciando a palavra de Deus para o povo, você tem sangue nas mãos. E Deus vai requerer de você aquele sangue, porque você foi um negligente para com a palavra de Deus, para com a mensagem de Deus. Então, prega o Evangelho em sua totalidade e fidelidade. E você não terá sangue de ninguém em suas mãos. Você não será responsável por aqueles que se perderam, porque eles ouviram o Evangelho, mas eles não fizeram caso do aviso de Deus. Mas se aquele morrer na sua incredulidade, na sua infidelidade, porque você, ministro, foi um negligente, não avisou aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã, então o sangue daquela pessoa estará nas suas mãos e Deus vai demandar de você. Continuando aqui, meus irmãos, as Escrituras no versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e las anunciarás da minha parte. Deus falando aqui com o profeta Ezequiel, porque Ezequiel, o profeta de Deus, foi um atalaia para o povo de Israel. Então, o ofício do verdadeiro profeta é o título dessa escritura. Então, o que o profeta de Deus, ele pregou em suas mensagens, nós como pregadores também devemos sustentar o que o profeta de Deus pregou, sem pôr nenhuma interpretação particulares,
nem tirar qualquer coisa que foi pregado pelo profeta de Deus. Porque nós temos esta responsabilidade de pregar, ensinar unicamente o que o profeta de Deus pregou e ensinou em suas mensagens. Então, Deus requer de nós fidelidade, lealdade para com a palavra de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz: meus irmãos, muitos de vós não quereis ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, se formos fiéis a Deus, nós estamos descansados. Nós estamos limpos do sangue de todos. Não foi o que Deus diz para o profeta de Deus? Naquela visão? Você será responsável pelo que você prega. Aí o profeta de Deus disse: como serei responsável se eu tenho pregado tudo que o apóstolo Paulo pregou? Eu sustentei o que os apóstolos pregaram. E houve aquela voz, multidões falando: e nisto estamos descansados. Então aquela voz que estava dizendo para o profeta: você será responsável pelo que você prega, como também cada um de nós, pregadores, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, também seremos responsáveis por aquilo que estamos pregando. Não pensa você que você não será responsável, porque será responsável diante de Deus. Então, Deus vai responsabilizar cada um pelo aquilo que pregamos. Então, o profeta, ele diz: eu tenho pregado tudo aquilo que os apóstolos pregaram. E aquela multidão falou: e nisso estamos descansados. Então descansa, meu irmão, na palavra de Deus, na mensagem de Deus. E você estará na vida eterna. Mas você tem que saber de quem você está aprendendo o Evangelho, de quem você está ouvindo. Se aquele pregador está pregando a palavra de Deus de forma pervertida, ou negligenciando algo que está na mensagem que deve ser pregado para o povo, não dê ouvido a ele. Você tem que estar ouvindo um pregador que pregue a palavra de Deus em sua totalidade, com fidelidade, com sinceridade, porque requer de cada pregador fidelidade, honestidade para com o povo. Pregação do Evangelho não é brincadeira, é responsabilidade, muita responsabilidade. Porque se nós soubéssemos o peso que há nas nossas palavras, nós daríamos muito mais valor ao silêncio onde a Bíblia silencia e falarmos somente aonde a Bíblia fala, aonde a mensagem do profeta fala. Da mesma forma, porque a mensagem do profeta de Deus não é uma revelação à parte. Não, Senhor. A mensagem do profeta de Deus é a revelação da Bíblia. Porque o profeta veio sustentar a Bíblia, a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. O profeta de Deus não foi negligente, ele foi fiel à palavra de Deus. Por isso que Deus o honrou, porque ele foi fiel ao Evangelho, à palavra de Deus, aquilo que Deus falou com ele, ele foi fiel e pregou o Evangelho na sua
integridade e fidelidade. E nós estamos agora com esta mensagem em nossas mãos e devemos mostrar ao povo aquilo que o povo necessita ouvir, saber. Quando se trata de doutrina, ensinamento para as nossas almas. Que a palavra de Deus é alimento, é ensinamento. Ela nos produz tudo aquilo que necessitamos para esta vida natural e muito mais para a vida espiritual. Esta mensagem tem poder para nos transformar e nos preparar para aquele grande arrebatamento que Deus tem prometido para nós. Porque somente a noiva de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, é que estará pronta e preparada para o arrebatamento. Então, a Bíblia diz, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Então, devemos, como pregadores, ministros da palavra de Deus, pregar o Evangelho, falar a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus mandar. Quando Deus manda, você tem que obedecer como ministro do Evangelho e avisar o ímpio das suas iniquidades, das suas imundícies, dos seus pecados, dos seus credos e dogmas, que ele tanto confia. Porque credos e dogmas, denominações e organizações nunca te salvará. Você estará perdido ou perdida se você confiar no credo da sua igreja, na sua denominação. Creia na palavra, confia na palavra de Deus, e esta palavra te transformará e te salvará, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você seja abençoado através desta pequena e singela mensagem. Amém. Glória a Deus.